boa noite, pessoas lindas e maravilhosas. Vamos começar a nossa live. Então, né? Essa semana a gente falou de muita coisa importante, a gente já falou de muitas coisas maravilhosas que são importantes para você entender, né? Por que acontece a ansiedade, por que você passa por tudo isso. E quais são realmente os modos, né, da gente sair disso. Então, entender primeiramente o que eu sinto e por que eu sinto é o principal motivo que nos leva, né, a querer fazer diferente na nossa vida. Hoje eu perguntei lá no grupo sobre as historinhas, né, que as pessoas inventam, igual o que a gente falou ontem. Né? Perguntei sobre as historinhas e a grande maioria das pessoas disseram que elas inventam historinhas sim porque elas têm medo. Medo do que vai acontecer, medo de não dar conta, medo de não dar certo. Então é mais seguro para elas simplesmente esperar, né? Ficar do jeito que tá mesmo, porque pelo menos aí eu tenho a certeza de que nada vai acontecer, de que eu não saiba. Né? Não vai acontecer nada que eu não saiba. E isso daí que a gente precisa trabalhar. Se manter na zona de conforto simplesmente por medo de mudar é uma das coisas que podem estar destruindo a sua vida. Então tá na hora de você começar a pensar isso de outra forma. Começar a ver tudo isso com uma forma muito mais... como é que fala? Assertiva em sua vida. Realmente fazer o que é necessário ser feito e não deixar que esse medo te bloqueie, te paralise, não te deixe ir adiante. Eu já falei várias vezes que a emoção, né, principal da ansiedade, ela é o medo. O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de não dar conta, o medo de não ter dinheiro, o medo de não dar certo, o medo de sofrer, o medo do julgamento. Todos esses medos, eles estão relacionados, né? O medo do futuro é um medo muito envolvente na ansiedade, porque muitas vezes você continua estacionado no mesmo lugar, você não faz diferente, você não troca de emprego, não arruma um relacionamento, não larga um relacionamento todo errado, porque você tem medo do futuro. Você não sabe o que vai acontecer. Por que você tem esse medo do futuro? Você imagina por que você tem esse medo do futuro? Por causa lá daquelas emoções que criaram todo aquele perfil de bloqueio dentro de você. Ei, Adriane, as emoções que te geraram toda aquela sabotagem, né, que eu falei. Deixa eu lembrar a palavra certa aqui. Tem hora que a gente esquece a palavra certa, gente. Ficar na zona de conforto, ter a certeza do que aconteceu, né? Vamos colocar, é isso daí. Você não muda porque você não tem certeza do que vai acontecer no futuro. Incerteza. Nossa, olha que doideira. Mas a gente não tem certeza de nada. Pra falar a verdade, a gente nem precisa ter certeza de nada. A gente simplesmente tem que fazer acontecer. Um dos medos da ansiedade, que é essa questão relacionada ao futuro, o medo do que vai acontecer, o medo de fazer diferente e você entrar dentro daqueles padrões de sofrimento novamente, né? Porque, e se eu agir dessa forma e eu sofrer tudo de novo? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre essa questão. E se eu tomar uma certa decisão e eu sofrer novamente? Ok, beleza. Mas será que realmente será igual? Será que realmente a gente está protegido de não sofrer, de não ter decepção, de não ter alguma coisa que aconteça fora do nosso controle? Nós não temos controle de nada. Nós temos apenas que tomar a decisão de fazer a coisa certa. A escolha de decidir fazer diferente, né? E se eu fiz várias coisas no passado que me geraram sofrimento, padrões de sofrimento que estão aqui conectados na minha mente, né? Nos meus gatilhos da memória, as minhas memórias killer, que são as memórias assassinas.
Nas lives anteriores, já há um tempo atrás, eu expliquei sobre esses gatilhos da memória, né? A gente tem 3 tipos de memória: a memória light, a memória neutra e a memória killer. A memória light são as memórias boas que você tem. São as suas boas lembranças, são as coisas que aconteceram de positivo na sua vida. Esses acontecimentos, eles te levam a crescer, eles te levam a te fortalecer e a diminuir um pouco do medo. As memórias neutras são aquelas memórias de aprendizado. Elas não te causam nem tristeza e nem alegria, só que elas fazem parte do seu processo para que você cresça a cada dia. O aprendizado, um curso que você faz, uma coisa nova que você aprende, o próprio viver, né? Ele gera um aprendizado. Né? A gente está em aprendizado contínuo, não adianta falar que vai ser tudo igual, porque não vai ser tudo igual. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Por quê? Porque você tem que tomar a decisão de fazer diferente. As coisas vão acontecer diferente a partir do momento que eu começo a agir diferente, a pensar diferente, a sentir diferente. Tem uma grande necessidade para que as coisas deem certo. A gente vai falar amanhã, né, na live da energia emocional, de que esteja tudo alinhado. Aquilo que eu sinto com aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. É necessário que a gente alinhe todo esse processo. Porque se eu sinto uma coisa e penso outra e faço outra, isso não vai dar certo. Não tem coerência. Então, é necessário que tenhamos um alinhamento. Oi, Márcia, tá joia? Então, tudo isso vai acontecer dessa forma. Então, você precisa parar de ter esse medo de que a outra memória que eu vou falar agora volte, que é a memória killer. A memória killer são todas as memórias ruins que podem ou não ter criado fraturas emocionais. As fraturas emocionais, elas acontecem e dão aquele bloqueio. Muitas vezes a gente esquece o trauma que aconteceu. Tem alguma fase da sua vida que você não se lembra? Tem uma fase da minha vida que eu não me lembro. Eu sei que todo o processo de bloqueio meu aconteceu naquela fase, mas é a fase dos 6 aos 8 anos. Eu não me lembro de nenhum fato, nenhum acontecimento, de nada que aconteceu aqui na minha memória. Não tenho. Eu sei o que as pessoas contam, mas eu não sei de nada que aconteceu nesse momento. Por quê? Naquela fase, provavelmente aconteceu aquele trauma que eu contei, né? Da questão do abandono, que foi uma brincadeira que eu levei a sério, porque, lógico, criança não entende se aquilo é verdade ou mentira, se é uma historinha que estão contando pra gente. Você simplesmente absorve. E esse acontecimento, ele gerou uma memória killer na minha mente, que gerou uma fratura nas minhas emoções. Então não tem uma conexão mais, é como se tivesse aquele caminho e de repente perdesse a continuidade. Então muitas vezes você perde o caminho daqui para frente. Você não consegue agir de forma diferente e você não sabe nem por onde começar. Tudo isso te gera ainda mais medo, te gera ainda mais bloqueio. Por quê? Se você teve uma descontinuidade disso, você fraturou, você quebrou a sua emoção, você tem medo de que aconteça novamente. Então você está naquele ciclo lá que eu falei do medo, que vem o gatilho, que vem os padrões de sofrimento, que vem o medo que libera todas as substâncias, e depois que libera tudo isso, você começa a sentir os sintomas que podem ser, né, desequilíbrios emocionais, dores físicas, doenças ou bloqueios mesmo que eu não consigo ir para frente. Vamos colocar um trauma que eu não tenho isso, tá? Mas vou dar um exemplo. Você não consegue chegar para se apresentar para alguém, você não consegue falar em público, você não consegue expor nem as suas ideias. Sabe por que muitas vezes você não expõe aquilo que você pensa, a sua opinião, a sua ideia? Porque o medo que você tem das outras pessoas te julgarem, não gostarem daquilo que você está falando, de você ser rejeitada por causa desse julgamento. Essa pessoa não, o que a menina falou é besteira, ninguém vai acreditar nisso.
e as pessoas te excluírem por esse motivo. E esse medo não deixa que você tenha opinião própria. Esse medo, ele te trava para você alcançar os seus objetivos. O medo do julgamento é um medo, assim, poderosíssimo na ansiedade, tá? O medo do que os outros vão achar. Gente, uma dica que eu tenho para vocês e que minha amiga me lembrou hoje, né? Cada um tem uma vida. E aquilo que a gente passou, ninguém mais passou. Então não tem como nem eu me comparar, né, com a outra pessoa. Eu passei por isso e a outra pessoa passou por aquilo, porque não existe uma história igual a minha. Lembra da sua digital? Não existe ninguém no planeta que tenha a mesma digital sua. Então você não precisa ser uma cópia de outra pessoa. Você pode ter as suas próprias opiniões, você pode se expressar de uma forma, você pode ser realmente a pessoa que você nasceu para ser. Sem esse medo de que os outros não vão gostar, né? Quando eu comecei toda a minha mudança de busca de autoconhecimento, de entender o que eu sinto, de entender por que eu sinto, de entender todo o processo, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo na minha vida, teve muito esse bloqueio. Aquele medo das pessoas me deixarem. E vou te falar uma coisa, muitas pessoas deixaram, né? Porque elas não fazem mais parte da minha vida. Por quê? Porque aquilo que eu me tornei não encaixa mais aonde eu estava. Eu subi o degrau do meu conhecimento. Isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior que ninguém. Não, não tem nada a ver. Quer dizer que eu sou melhor do que eu era no passado. Eu consigo ser melhor do que eu era no passado. E isso daí gerou também, né, o afastamento de certas pessoas. Algumas pessoas deixaram de conviver comigo, só que outras pessoas começaram a conviver. Por quê? Porque quando você faz esse alinhamento, você cria esse canal, você tira esse medo de ser realmente você, as pessoas que gostam de você, elas permanecem, e as outras pessoas muitas vezes que você nem tinha intimidade, que você nem conhecia, começam a se identificar e a gostar de você. Então as pessoas que forem embora com a sua mudança, lembre, olhe para o céu e fala, não era para elas estarem aqui. Ou simplesmente elas já fizeram o papel na minha vida e agora elas foram embora. A gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, né? Naquela questão de o que aconteceu realmente, precisava acontecer, né? Você tem que entender que quando você se conhece, quando você se entende, quando você elimina da sua história o medo de ser você, pessoas vão embora, só que outras pessoas vão entrar. Por quê? Porque você conectou na outra frequência, você mudou de canal, você mudou de rádio, e nem todo mundo gosta da mesma rádio, né? Eu posso gostar da 88 e tem fulano que só gosta da 105, e quando eu mudo da 88 para 105, aqui dentro, quando eu mudo a minha vibração, quando eu mudo a minha frequência, as pessoas que gostam daquela frequência que eu estou vibrando nesse momento, elas vão se aproximar de mim. Por quê? Porque eu tenho sempre mais do mesmo. Foi o que a gente falou lá na segunda-feira. Tudo está conectado. Todas essas lives que eu tenho feito essa semana, tudo tem uma coisa se conecta à outra. São 10 passos simples para você entender todo o seu processo e você saber como detonar de vez a sua ansiedade. Mas você precisa entender que você precisa ter o sentimento certo. A gente vai falar amanhã na nossa live da energia emocional. Você precisa entender que o seu lado de fora é um reflexo do seu lado de dentro, né? Você só tem mais do mesmo. Você tem que parar de viver naquele ciclo daquela roda gigante que as coisas começam a dar certo e de repente começa a dar tudo errado. Por quê? Começa a dar tudo errado porque você tem medo de dar o próximo passo. Então você trava, você empaca, você fica ali preocupada com e agora? As pessoas vão me julgar, eu não vou dar conta. É o medo que te faz repetir
o ciclo ininterruptamente. Então tá na hora de você se livrar dessa emoção do medo. Ele precisa existir de uma forma de sobrevivência. Para quê? Para que a gente não se arrisque, para que a gente não se coloque em perigo. O medo, ele faz parte da nossa vida. Só que a partir do momento que você tem medo de fazer qualquer coisa com o medo de ser abandonado, o medo de ser julgado, o medo de ser rejeitado, o medo de não dar conta, o medo das coisas não darem certo, quando você trava isso daí, você não passa pra frente. Aí você começa a inventar todas aquelas historinhas. Pra mim nada dá certo. Tudo que eu faço eu paro no meio do caminho. Eu não consigo sair desse buraco que eu tô. Porque você tá com medo de dar o próximo passo. Ok, você pode ter esse medo, mas você pode ir com medo mesmo. Porque a partir do momento que você der o próximo passo e enxergar aquela luzinha, né, depois do túnel, que ela tá aqui relacionada, né, aqui as pessoas não sabem que podem mudar, você já tá aqui. Você conhece, você sabe que pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Só que você que está me assistindo só está no segundo degrau. Ainda tem uma escadinha pela frente. E essa escadinha a gente vai explicar ela todinha na quarta-feira, na nossa aula VIP, onde eu vou passar os 3 passos. 3 passos, só 3, para você se livrar de vez de todos os sintomas maus que a sua ansiedade está gerando na sua vida. São apenas 3 passinhos. Só isso. E na quarta-feira eu vou dar para você esses 3 passos. E você vai entender sim que eu agora não acho que eu não sei. Eu acredito que eu sei que é possível mudar. E você pode entrar sim para o 3º passo, para o nosso ciclo. Né? O nosso ciclo realmente dá mudança e fazer diferente. Não deixar que esse medo te trave a ponto de você não ver luz no fim do túnel. De você acreditar que a sua vida está lá no fundo do poço. Gente, estar no fundo do poço, de vez em quando é até bom. Sabe por quê? Você só tem um caminho. Só para cima. Então, se você se sente hoje, eu tô no fundo do poço das minhas emoções, nada acontece de bom comigo, parabéns. Daí pra frente, você só pode melhorar. O único caminho é pra cima. Só que você precisa entender. Tá na hora de sair desse buraco. Tá confortável aí no poço, no fundo? Tá por quê? Porque você já criou aquele muro de proteção de que ninguém vai me magoar se eu ficar estacionada no mesmo lugar. Só que você também não vai viver se você ficar estacionada no mesmo lugar. Cara, fala sério. Você acha que se você ficar com medo de tudo, você vai ter experiências novas? Você vai ter histórias reais para contar? E na maior parte delas, elas vão ser histórias boas. Experiências da sua vida. Então tá na hora de sair de dentro desse poço. Tá na hora de se dar um voto de confiança. Acreditar mais em você. E ir adiante em tudo que você deseja. Crie o plano. Planeje. Faça os seus desejos. Escreva os seus desejos. Não tenha medo de desejar algo a mais. Não tenha medo de querer ser melhor. Não tenha medo de sair desse poço sem fundo que você tá, que é o medo. Né? Olha que redundância. Não tenha medo de sair do poço sem fim do medo. Tá na hora de você sair. Tá na hora de você entender que o mundo lá fora é muito melhor. Que o mundo lá fora tem coisas maravilhosas. Você só não aprendeu a enxergar. Só que muitas vezes você pode ficar assim se perguntando, né? Nossa, mas por que fulano é tão feliz? É porque ele tá vendo um lado do mundo que você não tá vendo. Porque você tá aí, escondido no seu medo. Escondida por trás do seu medo. Então tá na hora de você tirar essa carapaça do medo da sua frente. E você criar, sim, lá de dentro, despertar de dentro de você as melhores emoções possíveis, as melhores vibrações possíveis. E despertar esse gigante que tá aí dentro. Você tem poder. Você é uma mulher maravilha. Só que você ainda não fez diferença no mundo porque você não acredita que você é.
Então tá na hora de você acreditar que você pode. Acredite em você. E vamos junto conquistar tudo que você deseja. Gente, amanhã, né, a gente vai falar sobre a energia emocional, qual a energia certa, qual a frequência certa, qual a emoção certa para você realmente ter tudo aquilo que você quer na sua vida. E no domingo a gente vai falar, né, sobre o que aconteceu. Precisava acontecer? Né? Eu achei que essa fosse primeiro. Eu acho que eu vou trocar. Amanhã a gente vai falar sobre o que precisava acontecer. Eu vou trocar aqui. Amanhã a gente vai falar o que aconteceu, precisava acontecer. Uma coisa que eu já disse, né? Tudo que eu passei na minha vida me transformou na pessoa que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por todos os perrengues, por todas as atrapalhadas, por todos os fracassos, eu não seria a Cris de hoje. Então, será que o que passou na sua vida realmente precisava acontecer? A gente vai conversar sobre isso, então, amanhã. E domingo, a gente vai falar sobre a energia necessária, sintonizar a frequência certa. Porque eu preciso mudar o que tá aqui para mudar o que tá aqui, para mudar o que tá aqui à minha volta. Sem eu mudar aqui, lá fora vai continuar feio. Sem eu mudar aqui, lá fora vai continuar um dia de tempestade. Aprenda a ver a beleza na tempestade. Aprenda a ver a magia que a natureza traz para você. Aprenda a perceber tudo de positivo, tudo de bom, tudo de maravilhoso que está à sua volta, que você não está enxergando nesse momento porque o medo está te bloqueando. Então eu te desafio nesse momento a largar o medo um pouquinho de lado e acreditar que tem uma pessoa extremamente forte, poderosa e mágica dentro de você, que está aí lutando para sair e você não deixa por causa do seu medo. Abre essa portinha, abre esse coração e deixa entrar realmente aquilo que importa, que são as coisas positivas, as coisas pelas quais precisamos ser gratos, né? Vamos trabalhar isso daqui aqui dentro. O amor, a compreensão, a paz, a união, trabalhar as emoções positivas no nosso dia a dia para que a nossa vibração suba e para que nós consigamos sim eliminar todos os sintomas da ansiedade. Porque afinal de contas você quer dormir melhor. Afinal de contas, você quer melhorar 1% a cada dia. Afinal de contas, você já está cansado dessa dor de cabeça. Você já está cansado dessa azia, dessa gastrite, dessa canseira. Você já está cansado desse intestino que não deixa. Você já está cansado da tremedeira, da falta de ar, do sufocamento. Você já está cansado de engolir sapo, cara. Tá na hora de você começar a colocar esse monte de sapo para fora. Tá na hora de você começar a entender que você é o personagem principal da sua história. E a sua história não precisa ser um filme de terror. E também a sua história não precisa ser um drama. Ela pode ser um filme de final feliz. Só que depende de você decidir escrever essa história. Ok? Então vamos deixar o medo de fora e vamos colocar agora a pessoa maravilhosa, corajosa, a Mulher Maravilha que tá aí dentro, sair. Vamos deixar ela sair? Ok? Combinado? Então amanhã a gente tá aqui de volta pra falar sobre o que aconteceu. Precisava acontecer? E eu vou contar um pouquinho da minha história, de tudo que aconteceu comigo e que me ensinou a ser a pessoa que eu sou nesse momento. Beijo grande, fiquem com Deus, estejam aqui, compartilhem com os amigos, comentem lá no IGTV na hora que descer se você gostou desse assunto, se fez sentido pra você, comenta lá pra mim e manda um coraçãozinho na hora que o vídeo descer lá, porque quanto mais coraçõezinhos, mais pessoas podem assistir o vídeo e mais pessoas podem entender que é possível fazer diferente e é possível ser feliz. Você não precisa viver em um mundo de um filme de terror. Beijo, fiquem com Deus. Gratidão.